Aleluia, glórias a Deus. Amados, hoje a gente vai falar sobre logos e rema. Ixi, pastor, doideira, né, cara? Espera aí que você já vão entender, tá bom? Antes, deixa eu fazer uma oração pela palavra. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, mais um dia por poder estar aqui. Te peço perdão pelos meus pecados. Declara a minha dependência do Senhor, Pai. Me coloco, Pai, diante do Senhor como um instrumento em Tuas mãos, para que a Tua vontade seja feita essa noite aqui, Pai. Dai-me a minha boca, Pai, as Tuas palavras, Pai, no nome de Jesus Cristo. Coloca, Pai, diante de nós, Pai, a Tua vontade, quebranta os nossos corações, Pai, para que esta palavra seja uma palavra rema, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Quem pode aplaudir o Senhor? Aleluia, glórias a Deus. Amados, quem aqui já recebeu uma promessa de Deus? Todos nós, de alguma forma, um dia, talvez lendo a palavra, pastor, eu nem sei se eu recebi uma palavra, uma promessa de Deus. Mas, cara, se um dia você leu uma palavra, e se você leu a Bíblia, cara, e você se deparou ali com uma passagem onde Deus está falando, e eis que isso é para você, ou alguma coisa nesse sentido assim, cara, é uma promessa de Deus para a sua vida, amém, queridos? Deus deu o seu Filho naquela cruz para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna, amém? Amém, queridos? Isso é uma promessa, tá? E assim, queridos, quantos de nós às vezes podem estar esperando até hoje o cumprimento de uma promessa que você recebeu? E quando essa promessa é de algo assim, cara, significativo, vamos lá, na minha opinião, vida eterna é muito significativa, amém? Mas vamos deixa eu tirar essa parte aqui, vamos falar assim, às vezes a gente lembra muito bem das promessas que a gente recebeu, referente assim a algo material, ou a algo assim que, tipo, sabe, é aquilo que a gente deseja no nosso coração, né? Então, assim, queridos, às vezes a gente não vê isso se cumprir, isso de uma certa forma, cara, vai dando uma desanimada, vai dando uma entristecida em nossos corações, a gente ora e não vê as coisas acontecendo, né? A gente, sabe, Deus falou que ia fazer e de repente você não vê aquilo acontecendo, né? E, cara, e vai, né? Pode ter N situações aqui para a gente poder descrever. Mas a verdade é, queridos, que entre receber uma promessa e cumprimento dessa promessa, existe um caminho chamado perseverança. Fé? Alguém falou fé? Tem que ter fé, né, para poder perseverar. Amém, queridos? Mas assim, entre a promessa se cumprir, entre receber a promessa e ver a promessa se cumprir, é necessário perseverança. Amém, queridos? Cara, Deus tem uma promessa para essa igreja. Amém? Vocês creem nisso? Mas o cenário que nós estamos inseridos, ele pode nos desanimar. Sim ou não? Ele pode vir sobre nós e falar assim, não, está muito longe disso ser verdade na vida de vocês. Mas, queridos, quando a gente persevera, a gente tem a possibilidade de viver a promessa. A gente tem condições de enxergar isso muito próximo de nós. E é sobre isso que Deus quer falar conosco essa noite, queridos. Hebreus 10:36 diz assim: com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Olha que legal. Com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Vou repetir: fazendo a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Alguém pode dar um glória a Deus por causa disso? Glória a Deus. Queridos, isso significa que para eu viver a promessa, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus até aqui. E, queridos, hoje é a última ministração dessa série que nós estamos falando, Armas de Guerra. No final do culto eu vou fazer uma pergunta para vocês. Dependendo do que vocês responderem, a gente pode trazer um capítulo extra, né? Mas vai depender do que a gente vai desenrolar aqui. Então, assim, queridos, ao longo desta série,
a gente falou sobre a vida de Daniel, todos sabem sobre isso, né? Nós estamos usando Daniel como exemplo para embasar aquilo que nós estamos falando. Então, Daniel é um homem que enfrentou pressões, sim ou não? Sim ou não, igreja? E sim. Ele enfrentou ataques, sim ou não? Ele enfrentou exílio, sim ou não? Sim, queridos. Mas Daniel, mesmo diante de tudo isso, ele nunca renunciou a algo. O que seria? Mas a palavra que eu quero deixar para você, ele nunca renunciou à oração. Nunca. Então, queridos, Daniel, ele é um verdadeiro guerreiro do secreto. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz assim, que quando nós queremos falar com Deus, ela nos orienta, ela nos direciona a ir ao secreto, orar ao nosso Pai que nos ouve em secreto e nos responderá em secreto. Amém, queridos? Então Daniel, ele é um verdadeiro guerreiro do secreto. Queridos, e mesmo depois de 70 anos vivendo no exílio da Babilônia, Daniel continuava orando. Vamos lá. Daniel, ele foi levado para a Babilônia ainda jovem, amém, queridos? A gente acredita que ele possa ter nessa época entre 16 e 17 anos, tá? A Bíblia não fala a idade dele, mas alguns historiadores, eles levantaram essa questão. E aqui, queridos, ele está chegando no momento onde o tempo do exílio estava se cumprindo, né? Que era de 70 anos. Então, se ele foi levado com 16 anos, a gente pode dizer que neste momento ele tem 86 anos. Amém, queridos? E ele é um cara que desde os seus 16 anos até os seus 80 anos, 86 anos, né? Ele é um cara de oração. Amém, queridos? Então, assim, ele não se acomodou. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Então, assim, Daniel, queridos, ele não esperou as coisas melhorarem para orar. Muitas vezes, sabe o que a gente faz? A gente espera as coisas ficarem boas para a gente orar. Pai, obrigado, né? É o que a gente faz muitas vezes. Mas, queridos, Daniel, ele entendeu que a batalha espiritual, ela só é vencida com oração persistente. Às vezes você já possa ter vivido um momento onde você sente uma opressão, um cansaço físico, um cansaço mental, emocional, queridos, inclusive espiritual, um desânimo, uma tristeza, uma vontade de não querer fazer nada, uma vontade de, sair berrando, enfim, queridos, ou se esconder debaixo das cobertas. E, muitas vezes a gente se coloca neste lugar. Mas Daniel, ele diz pra gente que mesmo nessas circunstâncias precisamos orar. Daniel 10, versículo 1 ao 3 diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltessassar. Beltessassar era o nome que ele tinha recebido por ir à Babilônia, tá? A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão, ou seja, ele teve uma palavra revelada. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. O que ele está falando aqui pra gente? Que eu fiz jejum de 21 dias. É isso que ele está falando, tá? Esse pedacinho do final ali, ele diz, quando ele pranteei durante 3 semanas, ele está falando tipo de um quebrantamento, ele está falando de um propósito que ele assumiu diante de Deus. Então, queridos, Daniel, ele recebeu uma revelação vinda de Deus. Era uma palavra verdadeira, mas que falava de um grande conflito e algo pesado e difícil. Então, foi revelado a Daniel, queridos, algo que estava por vir e que era, tenso. Era um momento difícil que ele travaria, que eles enfrentariam, que ele e o povo enfrentariam. E diante disso, Daniel, ele ficou profundamente triste, porque a Bíblia diz que ele pranteou,
tá? E ele decidiu buscar o Senhor com mais intensidade, porque ele abriu mão de manjares, ele abriu mão de desejos e ele foi jejuar. Isso mostra uma intensidade numa busca, tá? Então ele entrou num período de 21 dias de jejum e oração, e este foi um propósito de consagração, mostrando a sua seriedade, mostrando a sua disposição para ouvir a voz de Deus. Então o que ele está nos ensinando aqui? Ei, quer ouvir a voz de Deus? Quem quer ouvir a voz de Deus aqui? Isso vai te custar algo. Às vezes a gente fala, Deus fala comigo. Quem já falou isso para Deus? Deus fala comigo e Deus não fala. E Deus não fala, e não fala, e não fala, e não fala. Aí depois a gente vai chegar lá para Deus e falar assim, pô Deus, você não falava comigo? E Deus vai falar assim, poxa, quantas vezes você parou para me ouvir? Né? E é isso que acontece, muitas vezes a gente está querendo que Deus fale com a gente, mas a gente não para ouvir, ou a gente não foca em Deus. E aqui, queridos, por que ele faz jejum? O jejum, ele tem a finalidade de nos paralisar diante das nossas vontades, os nossos desejos, sabe, aquilo que é nosso. Então o jejum mata a carne, né? A Bíblia fala sobre a carne. Então assim, ele mata a carne, ou seja, se mata a carne fica espírito. Espírito com espírito, a Bíblia diz que se entendem. Quando tem carne com espírito, não há entendimento. Amém, queridos? Tudo bem até aqui? Glória a Deus. Então assim, foi um propósito então de consagração, né? E ele estava disposto a ouvir a voz de Deus e entender o que ele queria revelar. Queridos, quem gostaria de ter uma revelação dos céus aqui? Amém. Nossa, seria lindo, né? Eu li um texto e Deus falou comigo de uma forma poderosa. Cara, e palavra revelada, mano do céu, é top. Quando a palavra é algo assim que se revela a você, isso é top, é muito louco, né? A gente fala, nossa, como que eu nunca li isso, como que eu nunca vi isso? Às vezes você já leu um pedaço da Bíblia umas 500 mil vezes e você sempre achava que, nossa, que legal essa passagem, que legal essa passagem. De repente você lê, Deus vem e se revela através daquela passagem a você que te chacoalha as pernas, assim você fala, você é louco, hein, mano? Ô, doideira. Então assim, queridos, para que isso aconteça, nós temos que ter disposição. Mas o nosso inimigo, né? Ele também tem disposição. E tem muita disposição. Muita disposição. Queridos, fala para alguém bem bonito aí, muita disposição. Ele tem muita disposição. Queridos, e qual é a estratégia do diabo? É te vencer pelo cansaço. Às vezes a gente acha que o diabo vai aparecer aterrorizante, né, cara? Nossa, o diabo vai aparecer aqui de uma forma, nossa, monstruosa, vai vir aqui. Cara, não é sempre assim. A maioria das vezes não é assim. Ele pode aparecer de uma forma horripilante, pode até aparecer, cara, não sei, entendeu? Mas assim, que ele vai trabalhar para te vencer pelo cansaço, ele vai. O inferno, ele conhece essa arma, ele tem essa estratégia, o cansaço emocional e espiritual. Irmãos, qual que é o objetivo do diabo? É te parar. E como que ele vai fazer isso? Queridos, ele vai te cansar emocionalmente. Ele vai te cansar espiritualmente. A ponto de você querer andar para trás ao invés de andar para frente. A ponto de você abrir mão, renunciar às coisas que Deus tem dado a você ou te instruído, do que você, tipo, sabe, dar mais um passinho, ir mais um. Então, ou seja, ele vai trabalhar para que você não seja perseverante. Amém, queridos? E a gente começou falando entre receber promessa e viver promessa, existe um elo, e este elo chama-se perseverança. Então você tem que ser perseverante para que você possa viver, queridos. Agora, vai ter dias difíceis? Vai ter problema? Vai ter dificuldade? Vai. Queridos, você acha que Satanás está feliz com a gente? Sim ou não? Não, né? Imagine Satanás chegando lá para os camaradas dele. Cara, tô tão feliz com aquela igreja, né? A gente teria que se preocupar com isso, queridos, porque daí a gente está fazendo o contrário. A gente está desagradando a Deus e agradando o inferno. E a Bíblia diz que eu não posso agradar a dois senhores. Eu vou agradar um, eu não posso servir dois senhores. Eu vou agradar um e desagradar o outro. Então um desses está
tá de cara comigo. A pergunta que eu quero te fazer: quem está de cara contigo? Né? Quem que está de cara contigo? Então, assim, queridos, Satanás sabe, a estratégia do diabo é a seguinte: ele sabe que se ele conseguir te desanimar, você perdeu a guerra. Ele não precisa muita coisa, é só desanimar você. Você perde a guerra. Então, assim, muitos de nós oramos por um tempo, mas quando a resposta, queridos, não vem, nós desanimamos. O diabo investe contra a disciplina da oração. Muitas pessoas começam muito bem, aquele tempinho de oração, aquele tempinho de leitura, mas daí o dia a dia te consome. O processo diário te consome. Você já não investe mais tanto tempo orando, você já não investe mais tanto tempo lendo. Você já, antes você orava pouco, agora você não ora nada. Entendeu? E essa é uma das estratégias deles, queridos, colocar outras prioridades no teu caminho para que você enxergue: nossa, isso aqui é mais importante nesse momento. Mas, queridos, posso dizer uma coisa para você: não há mais importante do que o teu relacionamento com Deus. Todo o restante pode esperar, queridos. Agora sim, não, eu vou fazer, vou deixar para o final do dia para eu fazer. A gente tem uma torre de oração que acontece às 10h30, amém, queridos? É a maior luta para a gente entrar. É a maior luta. Por quê? Porque final do dia você já está cansado, já passou por um processo do teu dia. Às vezes você está lá assim meio que dormindo pelas tabelas, né, cara? E aquilo não acontece da maneira que deveria de acontecer. Às vezes você está empolgado, você entra, mas a maioria das vezes você enfrenta muita oposição para que você não esteja. E assim são tantas outras coisas que a gente vive, queridos, porque essa é a estratégia dele. Ele vai trabalhar para que você desanime, sim, para que você, sabe, não tenha intensidade e não tenha a intenção. Então o diabo ele investe contra a disciplina. Queridos, vamos lá, para a gente conquistar qualquer coisa, tem que ter disciplina, sim ou não? Sim ou não, queridos? Tem que ter disciplina, irmão. Qualquer coisa que você for fazer na sua vida, se você não for uma pessoa disciplinada, ela vai ficar pela metade. Ela vai ficar. Quem aqui começou a academia no primeiro dia útil do ano de 2025? Quem começou? Eu também comecei. Quem aqui está pagando a academia e não foi mais ver lá o que está acontecendo? Eu também. Queridos, e por que a gente não vai? Porque a gente está cansado. Mas, querido, se você pôr disciplina nisso dali, cansado ou não cansado, você vai. Você pode estar cansado que você vai. Então, assim, falta essa disciplina nessas coisas. Falta a disciplina que a gente precisa para orar, falta a disciplina que a gente precisa para ir para a academia e tantas outras coisas. Se a gente não fizer isso acontecer, queridos, nós acabamos deixando pela metade. Então você começa algo que nunca termina. Então, assim, por que não vencemos só com promessas recebidas? Porque se Deus deu a promessa, queridos, não é nossa promessa? Vamos lá, é ou não é? A promessa não é tua? Sim ou não? Sim, a promessa é sua, então é tua de direito. Mas e por que muitas promessas é sua e não se cumpre então? Se ela é sua? A resposta está no versículo que a gente leu ali: aqueles que perseverarem e obedecerem a Deus, eles verão o cumprimento da promessa. E a indisciplina não deixa a gente obedecer a Deus. Não deixa. A indisciplina leva a gente a tomar atitudes, fazer coisas que nos afastam de Deus em vez de nos aproximar de Deus. Queridos, é a mesma coisa a gente estar aqui hoje. A gente teve que se esforçar para vir aqui hoje, sim ou não? Sim ou não, queridos? Sim. Você teve que fazer um esforço para estar aqui. E às vezes, queridos, se esse esforço não é repetido todo final de semana, a gente não consegue estar. A gente não vem. Então a gente precisa disso para que isso, né, se desenvolva em nós. E agora eu quero falar então sobre o tema da palavra, né? Fiz uma introdução, beleza? Esse é o pano de fundo. Agora eu quero falar sobre logos e rema, né, queridos? A diferença entre ouvir e viver. Amém, irmãos? Então, assim, existe uma diferença muito grande. Na Bíblia existe dois tipos de palavras. Como assim, pastor? A palavra
Logos, que é uma palavra falada ou escrita, e a palavra rema, que é uma palavra revelada. Por que a gente fala assim, que essa palavra seja rema na sua vida? Porque é uma profecia, é um decreto que está sendo liberado sobre a sua vida, para que ela se revele a você e alcance o teu coração a ponto de gerar algo. Porque, queridos, uma palavra ouvida, ela pode ser só uma palavra ouvida e não fazer nada na sua vida. Nada, né? Provavelmente, quando você era pequeno, você já ouviu aquela frase assim: leva o guarda-chuva que vai chover. E você não levou, né? É só uma palavra que você ouviu, você escutou aquilo e pronto, não levou. Aí choveu, você se molhou. Entendeu? Então, assim, queridos, muitas vezes a gente está ouvindo as coisas e não está vivendo as coisas. Amados, o Evangelho de João, no capítulo 15, nós podemos entender que mesmo recebendo a palavra do Senhor, nós precisamos orar. Então, assim, se você for recapitular o que nós estamos falando desde o começo do ano, a gente começou o ano falando sobre João 15, né? Versículo do 3 ao 4, a gente desenrolou nesses versículos ali ao longo do tempo. Depois eu trouxe uma série de ministrações falando sobre aquele fruto que ele fala que nós daremos. Ele diz que nós daremos frutos, né? E daí, queridos, a gente entrou nessa ministração de armas de guerra e a gente vem e vocês vê que a gente termina o último culto dessa série, queridos, de novo nesse versículo, João 15. A gente volta, mas o que isso tem a ver com armas de guerra? Tudo, irmão. Essa palavra, João 15, versículo 3 e 4, queridos, principalmente esses dois versículos, eles vão nortear o nosso ano inteirinho. Você pode escrever isso dali assim. Ele vai nortear. Por quê, queridos? Porque Deus está chamando eu e você a perseverar. Então a palavra de Deus diz lá em João 15, versículo 1 ao 7, diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e tudo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Uau, glória a Deus. O que a Bíblia está falando, queridos? Está dando uma aula para nós, assim. Então, assim, nesse texto aqui, a gente vê a primeira aparição, na verdade, da palavra, do termo palavra no sentido logos, tá? É quando nós recebemos. Então, assim, a palavra, quando você recebe ela, queridos, ela nos limpa. E aqui inicia um processo de transformação em nossas vidas. Então é aquela palavra que ela vem de encontro a você, ela, tipo, às vezes você é a parábola do semeador, tá? Então, assim, você recebe ela. E aquilo, assim, até, tipo, vem, te limpa, né? De uma forma, não diria superficial, mas ele te limpa por um momento. No entanto, para nós vivermos a integridade ou a totalidade das promessas de Deus, a palavra logos, ela precisa ser transformada em palavra rema. Queridos, Jesus, ele nos ensina que se nós permanecermos nele e as suas palavras permanecerem em nós, daremos frutos. Então, assim, queridos, permanecer em Cristo se estabelece por meio de uma vida de oração. Não é apenas, né, tipo, viver uma religião, queridos. É ter comunhão, é ter intimidade, é ter tempo com Deus. Então, toda a palavra logos que nós recebemos são como sementes, elas não podemos apenas armazená-las, é necessário plantá-la, regá-la, para que a semente germine. E, queridos, a árvore, ela cresce então e ela dá os seus frutos. Por quê? Porque, cara, ele tem um processo, algo está acontecendo, algo está se movimentando e se manifestando naquele lugar. Então pense comigo assim, queridos,
quando eu chego em Deus, quando eu chego em Cristo, né, eu me aproximo dele, algo já está acontecendo, tá? O fato de você ter vindo talvez pela primeira vez, ou estar frequentando se convertido há pouco tempo, isso já está gerando algo em você, isso já está trabalhando, já está mudando, então algo já está acontecendo. Mas queridos, para que essa palavra se torne uma palavra rema na sua vida, você precisa permanecer. Ninguém tem a sua vida mudada de uma hora para outra, assim, queridos. Coisas acontecem, digamos assim, vou usar um exemplo. Quando eu me converti, eu vim para a igreja, de um dia para o outro eu deixei de usar drogas. Isso foi um milagre. Só que a transformação, ela aconteceu pelo fato de eu ter permanecido. Porque eu poderia ter me afastado e voltado a usar drogas. Assim como hoje eu posso me afastar e voltar para aquele lugar que um dia eu fui liberto. Então, queridos, o permanecer é o que gera algo dentro de mim, que faz aquela semente gerar um fruto dentro de mim. Então, assim, eu preciso trabalhar isso para que isso se torne uma palavra rema na minha vida, para que ela traga transformação. E para isso, queridos, eu preciso regá-la, né? Eu preciso adubá-la, eu preciso cuidar dessa planta para que ela gere algo dentro de mim. E, cara, é um processo. Esse processo só acontece quando nós perseveramos, e perseveramos principalmente em oração. Queridos, é dessa forma que nós experimentamos as respostas de Deus, quando nós transformamos a palavra que recebemos em palavra rema, crescemos em autoridade de oração, gerando temor no espírito da Babilônia. Agora eu volto a enumerar algo que batalha muito com a gente. Queridos, esse espírito, ele não se importa que você receba a palavra, ele não está nem aí se você está recebendo a palavra. Lembra que a gente falou sobre uma batalha espiritual? A gente falou sobre o espírito da Babilônia, a gente falou sobre o espírito da apostasia, a gente falou sobre o espírito de orgulho, enfim, a gente foi enumerando vários ali. Por último, a gente falou do espírito do anticristo. Mas, queridos, esse espírito que tanto luta contra as nossas vidas, ele tem um medo. Uma coisa gera temor, né? É quando, sabe, é quando você persevera, e esta palavra, que ela era uma palavra apenas, né, era algo apenas de conhecimento, ela se torna algo que vem se revelando. É quando aquilo vai te dando autoridade. Então, assim, quando nós transformamos essa palavra rema, né, essa palavra logos em palavra rema, isso começa a causar. Isso começa a criar situações. É onde você vê que a batalha aumenta, é onde você vê assim, cara, que os processos ficam mais difíceis, você se torna uma pessoa, parece que você está mais cansado do que você estava antes, porque o investimento do inferno também vai ser maior, queridos. Assim como você está investindo tempo para se desenvolver, para se relacionar com um Deus que vai te trazer revelação, o inferno ele vai investir mais força para fazer você parar, para que você não invista esse tempo. Por quê, queridos? Porque você não pode ter o conhecimento da palavra se tornando na palavra revelada. Porque enquanto você só tiver a Bíblia, cara, tem gente que recita a Bíblia. O versículo tal diz isso, mas a pessoa nunca teve a revelação daquilo para ela. Não conhece, não sabe, a palavra nunca falou com ela. É uma palavra que ela lê e ela fala, mas não fala com ela. E este é o BO que muitas pessoas encaram, muitas pessoas, né, elas vivem. Então esse espírito ele não se importa que você receba a palavra, mas ele se preocupa quando homens e mulheres se tornam homens e mulheres de oração, e esta oração transforma então as palavras logos em palavras remas. Porque, queridos, o que vai transformar esta palavra numa palavra revelada para você é o quanto você investe meditando nessa palavra e orando por essa palavra. É isso que vai fazer. Vocês lembram que esses dias a gente falou sobre meditar na palavra de dia e de noite? Sim ou não? Lembram disso? Queridos, quando a gente medita na palavra, essa palavra está aqui, ó.
Agora, imagine você meditando nessa palavra que está aqui, ó, na tua mente. Você está ali e você começa a orar ela. Começa a orar sobre ela. Então você está meditando sobre aquela palavra que diz, Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Amém, queridos? Aí você começa a meditar nessa palavra, aquele que habita no esconderijo. Quem que habita no esconderijo? Ah, é eu que habito no esconderijo. Nossa, a Bíblia está dizendo que eu descanso. Descanso no quê? Descanso sobre a sombra. Sombra de quem? Ele está falando de onipotente. Quem que é onipotente? Opa, é Deus Todo-Poderoso. E ele fala assim que há um descanso para aquele que habita nesse esconderijo. Então, queridos, o que você fez? Você ficou meditando e perguntando, mas por quê? O que essa palavra está querendo dizer? Você está se questionando e está conversando e está orando aquilo. Aí você, entendi, aquele que está na presença do Senhor é protegido por Deus porque está morando com Ele, está na presença dEle. Aí você fala assim, eu sou essa pessoa. O que você está fazendo? Você está decretando isso sobre a sua vida. Você está liberando palavras, você está orando aquilo que você acabou de ler para você. E isso vai se tornando palavra rema, ou seja, palavra que transforma. Aí, queridos, aquele medo excessivo, ele começa a desaparecer. Por quê? Porque você já entendeu que você está debaixo da proteção daquele que é todo-poderoso. E isso começa a mudar, transformar as nossas vidas. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Então, queridos, o espírito da Babilônia, ele não se importa que você receba a palavra. Essa palavra, queridos, não significa nada se você não sair daqui e for orar essa palavra. Se você for meditar nessa palavra, isso vai causar. Aí o inferno vai se preocupar com você. Aí ele vai falar, opa, lá naquela casa se levantou um guerreiro de oração. Opa, lá naquela casa se levantou uma mulher de oração. Opa, lá naquela casa tem pessoas que oram a palavra de Deus. Aí isso causa. Aí sabe o que o inferno vai fazer? Ele vai falar assim, demoninho, não dá mais para você. Demonão, vem cá você agora. Você vai ter que ajudar o irmãozinho aqui que ele não está aguentando o tranco. Aí vem mais batalha. Ih, pastor, não quero enfrentar essas batalhas não. Então você pode ficar no exílio sempre, irmão. Porque a Bíblia fala que nós somos chamados para sair desse cativeiro. Mas a gente sai desse cativeiro lutando, entendendo, falando com Deus, compreendendo o que Deus está dizendo para nós. Esse Espírito, então de novo vou repetir, ele não se importa que você receba a palavra, mas ele se importa assim que você ore essa palavra. Ele se importa com isso. Ao transformarmos logos em rema, queridos, Jesus ele nos ensina que nós crescemos em autoridade espiritual. Quando você pega a palavra que é falada e traz essa palavra, queridos, para um nível de revelação na sua vida, você cresce em autoridade espiritual. E quando a palavra revelada está no seu interior, nós podemos pedir qualquer coisa e seremos atendidos em nosso clamor, que é o que a palavra lá em João 15 disse para a gente. Vocês estão aqui, irmãos? O que ele está dando? Ele está dando uma receita de bolo aqui, queridos. Ele está dando, cara, um passo a passo. Ele diz aqui para mim, deixa eu voltar lá no versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então ele já deu a dica. Cara, se você estiver longe de mim, você não consegue. Mas perto de mim você dará muito fruto. Aí ele vai lá para o versículo 7. Se permanecerdes em mim, ou seja, se você continuar enxertado nessa videira, mas a minha palavra permanecer em você, aí sim, pedireis o que quiseres e vos será feito. E sabe quando que uma palavra permanece em mim e você, irmão? Quando ela é uma palavra revelada nas nossas vidas. Porque palavra de conhecimento, queridos, passa 2, 3 dias, você já nem lembra mais. Você nem lembra mais a palavra. Qual que foi o versículo que o pastor falou? Nem sei, ele leu tantos. Sabe por quê? Porque ela é só uma palavra de conhecimento. É uma palavra logos. Agora uma palavra rema é aquela que toca teu coração. É aquela que vem de encontro a você. Só que, queridos, isso não é a força do pastor, amém? Nossa, um pastor com muita autoridade chegou e falou isso, aquele pastor é poderoso. Cara, não existe pastor poderoso, amém, irmãos? Existem pastores homens
assim como qualquer outra pessoa, qualquer outro homem que esteja nesse lugar. Existem homens de oração. Isso faz uma pessoa ter autoridade espiritual. É uma pessoa que cresce em autoridade espiritual. É uma pessoa que ora. Então, queridos, não dependam da palavra do pastor. O pastor falou, trouxe uma palavra para mim. Cara, eu quero te fazer uma pergunta. Quantas palavras Deus está falando para você? Ah, não, mas Deus usa a boca do pastor para falar. Queridos, Deus usa a boca do pastor, Deus usa a boca do profeta, do evangelista, Deus usa a boca de quem Ele quiser, até da mula. Até da mula Ele usa. Mas, queridos, a maneira que Deus mais gosta de falar comigo e com você aqui, ó, é essa. É a hora que eu me prostro, vou diante do Senhor, leio essa palavra e Ele fala assim: agora escuta, filho, que eu quero falar com você. Agora preste atenção, filho, eu quero falar uma palavra para você. Aí essa palavra se revela, essa palavra vem e você fala: nossa, Deus, obrigado por falar comigo. Então, queridos, Jesus, Ele nos ensina que quando nós conseguimos transformar logos em rema, aí nós crescemos com uma autoridade espiritual. Daniel, ele tinha lido no livro do profeta Jeremias que o cativeiro duraria 70 anos. Queridos, e ele não ficou só com a informação, porque ele recebeu: eu tenho uma promessa para a sua vida. Foi isso que ele leu lá no livro de Jeremias. Eu tenho uma promessa para a sua vida, Daniel. Não só para a sua vida, para a sua família também, Daniel. Aí, queridos, sabe o que Daniel fez? Ele não fica só com a informação, ele transforma essa palavra através da oração numa palavra de conhecimento, em uma palavra de transformação, uma palavra transformada, ou seja, uma palavra rema. E assim, irmãos, isso acontece comigo e com você. A gente recebe uma promessa de Deus, Deus fala algo para mim e para você, e a gente senta para esperar que a promessa se cumpra. Mas sabe o que eu e você temos que fazer? Dobrar o nosso joelho. Senhor, chegou o tempo do cumprimento da tua promessa. Senhor, chegou o tempo da tua palavra se cumprindo na minha vida. Senhor, chegou o tempo aonde que aquilo que o Senhor liberou sobre a minha casa, aquilo que o Senhor liberou sobre os meus filhos, aquilo que o Senhor liberou sobre a minha família vai se cumprir, porque a tua palavra é uma palavra poderosa, é uma palavra que se cumpre na minha vida, queridos. É isso que eu e você precisamos fazer, amém, irmãos? Então, irmãos, Daniel 9, versículo 2 diz assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Queridos, olha que poderoso que ele está falando. Olha só o que ele está dizendo aqui. Ele está falando assim: ei, eu recebi a promessa. Sabe o que eu fiz quando eu recebi a promessa? Eu fui orar, fui jejuar, fui me humilhar, fui me quebrantar diante do Senhor. Oh, aleluia, gente. Às vezes a gente fala assim: recebi uma promessa, a gente, nossa, que legal, vou receber uma promessa e tal. E se essa promessa for algo material, então, nossa, Deus falou que vai me dar um carro, vai me dar uma casa, vai me dar um marido, vai me dar uma esposa. Aí a gente vira cambalhota e fala: uhul. Aí a gente está na rua, né, andando ali assim. Deus falou que vai trazer a varoa, o varão, né? Daí você vai andando, está na rua, caminhando. Nossa, será que é esse, Deus? Aí passa um, não, esse não é. Aí, não, esse já tem cara de que pode ser meu. E assim vai. Aí a gente vai apontando o dedo e mostrando: ah, Deus, esse aqui é o cumprimento da tua promessa. Esse que é o cumprimento da tua promessa. Não, esse que é o cumprimento da tua promessa. Mas o que Daniel está falando para mim e para você, queridos? Que ele dobrou o joelho dele e foi orar. Ele foi orar para buscar entendimento de Deus a respeito da promessa, né? E isso é fantástico, queridos. Quando Deus fala assim: filhinho, sossega, acalma teu coração. Acalma teu coração. Diga para uma pessoa bem bonita: acalma o teu coração. Acalma o coração. Queridos, Deus está fazendo. Então, assim, Daniel, ele foi, né? A Bíblia diz que ele foi orar, né? Ele foi orar lá, Daniel 9, versículo 2 e 3. Ele entendeu o tempo, né? Era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. O que ele fez? Ele foi buscar. A
palavra está dizendo aqui que ele buscou. Amém, irmãos? Aí a gente tem o resultado disso, dessa busca de Daniel. Qual é a resposta dos céus? O céu respondeu. E assim como o céu respondeu a Daniel, o céu vai responder a você. Amém, irmãos? Quem recebe essa palavra? Agora deixa eu falar para vocês. Daniel 20, 9, versículo 9, capítulo 9, versículo 20. Preste atenção. Falava eu ainda, diz Daniel, e orava. Ou seja, ele falava com Deus, estava orando, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel. Ou seja, ele estava jejuando, ele estava ainda, em jejum, súplicas, pano de saco, cinza. Aí ele falava, estava eu ainda, ainda orando, confessando o meu pecado. Ou seja, no tempo de jejum de Daniel, no tempo de busca de Daniel. Aí ele fala assim, lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, cadê o versículo? Quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria me instruir. O que ele está falando aqui, irmãos? Que Daniel estava no processo de jejum, processo de oração, processo de quebrantamento, processo de arrependimento, e ele ainda estava nesse processo conversando com Deus, quando ele viu o anjo do Senhor vir ao encontro dele, tocar ele. No momento ele fala ali assim, no sacrifício da tarde, tá? Eu não vou entrar neste ponto do sacrifício da tarde, porque eu vou ter que investir muito tempo para te explicar, mas assim, o que eu quero te dizer é que o anjo de Deus foi determinado, ou melhor, ele recebeu direção por parte de Deus para ir responder às orações de Daniel. Você consegue entender isso, queridos? Imagine você lá orando, bem louco, a milhão, clamando ao Senhor, e lá vai, se prostrando, e de repente você vê o anjo de Deus vindo até você e te tocando. Queridos, a Bíblia diz que o anjo queria instruí-lo, ou seja, transformar a palavra que era só palavra de conhecimento em palavra de revelação. O anjo de Deus veio com a missão de falar para Daniel: Daniel, eu vou te dar a revelação do que você está orando. Daniel, eu vou te dar a revelação do que você está lendo, do que você está meditando. Aí ele diz assim: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Depois, queria você ler o restante do versículo, que essa passagem é muito top. Esse capítulo 9 de Daniel aqui é muito top. Mas o que eu quero dizer assim, ele mandou, foi designado um anjo para para fazer com que o conhecimento de Daniel se transforme em algo revelado para a vida dele. E amados, preste atenção em algo aqui que ele fala. No princípio das tuas súplicas, ou seja, no momento em que você começou a orar, Daniel, a gente falou que Daniel fez um jejum de 21 dias, amém, queridos? Sim ou não? 21 dias, ou seja, 3 semanas. Então, no início das orações de Daniel, um anjo foi designado para vir responder a ele. Por que esse anjo demorou tanto tempo para chegar, queridos? Será que ele estava vindo a pé? Não pegou um Uber? O que rolou que ele demorou tanto? Aí eu quero que você leia o capítulo 9 para você entender todo. Ah, pastor, não vai explicar. Queridos, o que eu quero te dizer é que a perseverança dele fez com que o anjo pudesse vir até ele. Lembra que eu falei para vocês que o inferno, ele não se preocupa que você receba a palavra? Lembra que eu falei isso? Lembra ou não? Sim, ele não se preocupa que você venha na igreja e receba uma palavra, mas ele se preocupa muito que essa palavra crie raiz no teu coração.
que essa palavra se torne passe de palavra de conhecimento. O que é uma palavra de conhecimento? É aquilo que você está ouvindo agora, é uma palavra de conhecimento. Mas essa palavra ela se torna rema na sua vida quando você dedica tempo para orar a respeito dela, a buscar entendimento a respeito dela. Aí ela vai se revelar, ela vai se tornar uma palavra rema na sua vida. Então, queridos, o que acontece? Quando há um posicionamento do cristão ou de qualquer pessoa que queira entender a vontade de Deus, sempre vai ter uma oposição maior do que aquela que você encara agora. Sempre vai ter uma luta maior do que aquela. Quero mudar de vida. Pronto, começou as batalhas. Começou as guerras. Parecia que estava tudo bem, você estava lutando, você só não se ligava que você estava lutando tão intensamente. Mas é impressionante que quando você se movimenta para fazer algo diferente, para dar um passo diferente, para fazer uma escolha diferente, a batalha começa numa intensidade maior. Porque, queridos, antes era um soldadinho que vinha lutar contra você, agora é um general, agora é um guerreiro valente, né? Da oposição. Mas assim como Daniel, queridos, foi designado um anjo para trazer entendimento a Daniel, para lutar por Daniel, os céus também liberam seus anjos a teu favor, queridos. Os céus também liberam seus anjos a teu favor, irmão. Amém, queridos? E os céus também liberam seus anjos para pelejar para você, para trazer entendimento da palavra a você, para trazer a revelação da vontade do Senhor a você, queridos. Mas a Bíblia me ensina, através disso que nós estamos ministrando essa noite, de que eu preciso perseverar, eu tenho que continuar. Tá difícil, irmão, persevera. Tá doendo, persevera. Tá triste, persevera. Tá desanimado, persevera. Queridos, está tudo dando errado, persevera, irmão. Persevera. A tua perseverança vai fazer você viver a promessa de Deus. Ninguém vive promessa, queridos, desistindo, queridos, na primeira batalha. Ninguém. E é impressionante como a galera tem a capacidade, queridos, de desistir na primeira oposição, na primeira batalha. Mano, a gente tem que, se posicionar como guerreiros. O inferno está vindo contra a tua casa. Você vai ficar olhando, vai ficar assistindo e dando risada, irmão. Vai falar, que legal, inferno, pega meu filho também. É isso que a gente vai fazer, ou a gente vai se posicionar e perseverar? Ou a gente vai lutar? Deus, o Senhor vai trazer revelação dessa palavra para mim, porque eu não saio daqui enquanto o Senhor não me revelar. O Senhor vai trazer entendimento da tua vontade para mim, Pai, porque eu vou dobrar meu joelho aqui, eu vou orar, até o Senhor me falar qual é a tua vontade. Mas eu vou perseverar, eu vou permanecer, eu vou lutar. Eu vou lutar pelos meus, eu vou lutar pela minha casa, eu vou lutar pelos meus filhos, eu vou lutar pela minha esposa, eu vou lutar pelo meu marido, mas eu vou lutar, eu não vou desistir, eu vou até o final. Quando a palavra vira rema, o céu se move, anjos se levantam e o sobrenatural é ativado. Queridos, eu libero essa palavra sobre a sua vida, palavra de conhecimento se tornando palavra revelada a você, palavra de conhecimento se tornando, queridos, a vontade de Deus sobre a sua vida, a promessa de Deus se cumprindo sobre a sua vida, através da revelação que Deus vai te dar, daquilo que era conhecimento em palavra revelada, palavra rema, palavra que transforma. Queridos, a palavra revelada, ela se torna uma arma. Efésios 6, versículo 17, coloca para mim na tela. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada que a gente fala, queridos, se levanta, empunha a tua espada, ou seja, a palavra, queridos. Mas essa palavra, irmãos, não é uma palavra lida, é uma palavra transformada dentro de você. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas, queridos, isso é muito bonito de falar, mas, queridos, o que isso move na tua vida? O que isso transforma a tua casa? O que isso significa para você? Eu chegar e falar, tudo posso naquele que me fortalece. Bonito também, queridos, mas entenda que Paulo está dizendo, eu posso passar fome, eu posso ter bastante comida, eu posso estar triste, eu posso estar alegre, eu posso estar vencendo, eu posso estar perdendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Ele está falando que não importa o momento que você esteja vivendo, não importa a circunstância, não importa a dificuldade, você crê que Deus é teu pastor e nada te faltará. Amém, igreja do Senhor? Amém, aplaude o Senhor porque Ele é merecedor, glória a Deus. Efésios 6,17, quando ele está falando de palavra aqui, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ele está falando de uma palavra rema. A palavra usada aqui é rema, ou seja, a Bíblia não é arma se for só conhecimento. Queridos, ela se torna arma quando é revelação viva no coração daquele que lê. Cara, isso é forte, mano. Ela é uma arma poderosa quando ela se tornou revelação no teu coração. Isso é uma arma poderosa, irmãos. Quando você conhece a palavra de Deus, você começa a orar a palavra de Deus. A Bíblia diz algo assim, né? Que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem mente nenhuma ainda imaginou aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Cara, quando você ora essa palavra transformada dentro de você, você já tem a convicção de que você o ama. Mas a gente não ama Deus por palavras. Senhor, eu te amo. A gente ama a Deus através das nossas atitudes. É aqui que a gente demonstra amor a Deus. Não é o quanto eu tenho a capacidade de falar eu amo Deus, ou qualquer coisa relacionada a isso. É o quanto as tuas atitudes, queridos, podem demonstrar este amor. Isso é algo, cara, que gera transformação. Aí você começa assim: Senhor, a tua palavra diz isso, mas eu tenho algo para falar aqui essa noite, Senhor, e eu vou liberar essa palavra sobre a minha vida. Os meus olhos ainda não viram, os meus ouvidos ainda não ouviram, a minha mente ainda não imaginou aquilo que o Senhor tem guardado para mim, porque eu sei que eu amo. Eu guardo a tua palavra dentro do meu coração, porque a tua palavra também diz que aqueles que permanecem conectados na videira, a videira é Jesus Cristo, e aqueles que permanecem em Jesus Cristo darão muitos frutos. Mas também a tua palavra diz que se eu não estiver conectado em ti, eu não posso fazer nada, mas eu sou a pessoa que está conectada. Cara, você já profetizou, você já orou, você já declarou, você já deu, cara, ordens. Aí você começa a entender o que é ligado na terra é ligado nos céus. Aí você começa a fazer conexão diferente, queridos. Quando a Bíblia fala o que é ligado na terra é ligado nos céus, também é muito bonito de falar, queridos. Mas, cara, quando você tem discernimento e você está crescendo em autoridade espiritual, queridos, você começa a usar a palavra como uma espada. Como uma espada que está ali, ó, lutando. Você está lutando. Queridos, a Bíblia diz assim: mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Deus é comigo. Queridos, palavra de conhecimento. Eu sei que Deus é comigo. Palavra revelada. Cara, estou num vale daqueles. Meu Deus, cara. Quanta luta, quanta dificuldade. Mas não temerei mal algum, porque Deus é comigo. Porque Deus é comigo. E como eu sei disso? A palavra dele me fala isso. E eu creio na palavra dele. E eu começo a liberar isso, eu começo a declarar isso. Tá ruim, queridos, começa a declarar bom. Tá difícil, começa a declarar, queridos, que Deus te dê condições de passar pelo processo difícil. Começa a declarar palavras, queridos, que Deus venha e te abençoe, te dê discernimento, te dê sabedoria. A palavra de Deus nos ensina que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dará de bom grado. Então eu começo a pedir sabedoria para Deus, não para Deus afastar o problema de mim, mas que Deus dê sabedoria para eu lidar com o problema. Que Deus me dê discernimento para eu fazer as escolhas certas, para não cair na cilada daquele problema. Porque muitas vezes, queridos, o problema é só uma consequência de más escolhas que eu fiz. Mas agora eu estou pedindo discernimento espiritual para Deus, para que eu não tome mais essas decisões erradas, faça escolhas corretas, e a partir de agora eu possa viver o que a palavra de Deus diz, porque eu sou nova criatura em Jesus Cristo. Eu sou nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás. Então, irmãos, não tem mais coisas velhas vindo à sua mente para te acusar, para vir, cara, desanimar, para vir entristecer, para vir, queridos, querer causar na sua mente, porque agora você está sendo renovado pela palavra de Deus. E Romanos 12:2 diz para mim que se eu tiver a minha mente transformada através do Espírito Santo de Deus, eu vou viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu começo a declarar e liberar essas palavras, queridos.
Eu começo a dizer isso para Deus. Pai, ajuda a minha mente a mudar, ajuda a minha mente a ser transformada, ajuda a minha mente, toca a minha mente, vai trabalhando na minha mente, porque eu quero viver a tua boa, perfeita e agradável vontade. Queridos, quem ora com rema, ora com autoridade. Quem ora, queridos, com palavra que se transforma, você ora com autoridade. É diferente, o Pai me abençoa. É muito diferente, queridos. Você chegar para Deus assim: Pai, muda isso, muda ele. Agora quando eu chego com autoridade: Pai, a tua palavra diz que eu não mendigaria o pão. Eu não mendigaria o pão, Pai. Então, Pai, no nome de Jesus, eu repreendo agora esse espírito devorador que está sobre a minha casa. Eu repreendo agora esse espírito maligno que vem tocar a minha casa, tocar a minha saúde, porque a tua palavra diz que toda enfermidade foi levada naquela cruz, e a tua palavra diz que pelas pisaduras do Senhor eu sou sarado. E eu começo a declarar palavras, queridos, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Eu começo a dizer palavras que estão escritas, mas que agora elas não são só palavras de conhecimento, elas são palavras reveladas no meu coração. E aquilo começa a mudar, aquilo começa a gerar algo dentro de mim. Então, queridos, comece a abençoar a tua casa. É um desastre. Pastor, você não sabe o que é minha casa? Queridos, não sei mesmo. Mas você não sabe como era a minha. Você não sabe como era a minha casa. Você não sabe o que é roubar tudo dentro da tua casa para trocar por pedra. Fiquei 10 anos fazendo isso, queridos. 10 anos trocando as coisas de dentro da minha casa, trocando por droga, fumando as coisas da minha esposa, fumando, cara, tudo que tinha eu fumava. Mas um dia eu entendi que aquela palavra não era só uma promessa, era algo que estava se revelando no meu coração. E Deus me deu então autoridade para começar a proferir essas palavras. E eu comecei a dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E de repente, queridos, não eram só palavras, era eu e minha casa servindo ao Senhor. Aí eu comecei a ver sim muralhas de Jericó caindo. Eu comecei a ver sim Deus parando o Jordão para eu atravessar. Eu comecei a ver sim coisas acontecendo, queridos, que a Bíblia diz que aconteceriam. Mas eu comecei a ver aquilo na minha vida. E eu comecei a entender a diferença entre palavra logos e palavra rema. Palavra de conhecimento, palavra revelada. E é isso que você precisa entender. Essa é a tua arma de guerra. Nós estamos no meio de uma batalha, queridos. Uma batalha espiritual, uma batalha, cara, que quer te consumir, que quer te roubar, quer te matar, quer destruir você e a tua casa. A Bíblia diz que o diabo, queridos, ele é como um leão, que ele anda ao derredor, assim, louco para te devorar. Ele só precisa que você baixe a guarda 1 minuto. 1 minuto, querido. Às vezes a gente é bom em palavras, em falar: nossa, eu sou guerreiro, eu sou lutador, mas vive com a guarda baixa, vive tomando soco na cara. Queridos, quer parar de apanhar? Dobra o joelho e vai orar. Dobra o joelho, queridos, e vai perguntar para Deus: Senhor, o que o Senhor quer falar nessa palavra? O que o Senhor está falando para mim? O que o Senhor quer dizer para mim? Queridos, o espírito da Babilônia teme quem ora com revelação. Às vezes, queridos, a gente está falando assim: mude essa história, mude essa história. Mas, queridos, é igual aquela passagem onde, cara, o demônio chega para... Esqueci o nome do louco lá que estava querendo expulsar o demônio. E ele fala assim: ó, eu conheço Jesus e conheço Paulo, você eu não conheço. E muitas vezes a gente chega lá: você sabe quem eu sou? Eu sou o Marcelo, vim aqui no nome do Marcelo. Cara, grandes coisas que você está fazendo. Vá no nome de Jesus. Vá na autoridade do nome de Jesus. Aí você chega lá: não, eu estou aqui no nome do pastor da igreja. Ixi, ferrou. Você arrumou para tua cabeça, querido. Vá no nome de Jesus Cristo. Sempre no nome de Jesus. Jesus, ele nos ensinou a perseverar na oração, queridos. Antes da cruz, Jesus, ele chama seus discípulos para vir orar com ele, né? Lá no Getsemane. Mas o que aconteceu, queridos? Eles dormiram. Eles dormiram. Queridos, Mateus 26, 40. Então, nem 1 hora pudesse velar comigo. Ele está falando: pô, mas nem 1 horinha. Mas ele não está dizendo que 1 horinha é suficiente. Ele está falando: pô, vocês não conseguem guardar a arma levantada, a guarda levantada? Porque vai ser necessário. Vai ser necessário guardar a tua, né, se posicionar em guerra.
levantar a guarda. Vai ser necessário, queridos, porque vai ter o dia ruim, o dia que você vai ser tentado, o dia que você vai ser provocado, o dia, queridos, que a ira vai vir sobre você, o dia que você vai ter vontade, queridos, de fazer aquilo que você não gostaria de fazer. A Bíblia diz assim, que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Se Paulo está falando isso, queridos, é porque nós somos tentados sim, todos nós, sem exceção. Ninguém aqui é uma estrelinha, ninguém aqui tem asinha nas costas, ninguém aqui é um anjinho, um querubim. Ninguém, irmãos, todos nós somos tentados todos os dias. Todos os dias, queridos, nós somos provocados, todos os dias, queridos, nós somos levados. Assim como Satanás levou Jesus Cristo ao monte, se você me adorar, te dou tudo isso. Só que a diferença entre nós e Jesus, queridos, é que Jesus conhece a palavra. E Jesus ora a palavra, declara a palavra. Pois está escrito, diz Jesus: adorará a um só Deus. E cara, que palavra poderosa. Então, quando os discípulos desanimam, queridos, desanimaram, Jesus transformava a dor em oração. Queridos, está doendo, vai orar. Quer um conselho? Vai orar. Dobra teu joelho de verdade, se quebranta diante da presença do Senhor e põe tudo para fora. Põe tudo, descarrega ali, ó. Vai para o teu secreto, mas chora. Pai, está doendo. Cara, está doendo e está doendo muito. Mas deixa aí tudo ali. Às vezes a gente quer pôr aquelas facetas de super forte. Coloquei no meu Instagram hoje isso. Às vezes a gente quer passar uma mensagem, principalmente os homens aqui, né? Não, eu sou homem, meu Deus, eu não posso chorar. Pode sim, irmão, pode chorar sim. Chora, se quebranta na presença do Senhor, sabe? Você não tem um ombro amigo aí, você não tem um parceiro, um brother, alguém aí para chorar, cara, vai pro braço de Deus. Vai pro colo de Jesus, Ele vai entender você, vai chorar com Ele, vai chorar contigo. E Ele vai se agradar com você. Mas cara, o que Jesus fez? Ele transformou a dor dele em oração. Ele estava transformando conhecimento em... Ele estava transformando logos, que tipo era o plano do Pai. Ele sabia para onde ele estava indo, ele sabia o que ele iria enfrentar dali um pouquinho. Ele estava lá no Getsemane justamente orando. E aqui que saiu uma das orações que a gente conhece muito: Senhor, se for possível, faça de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Muitas vezes é isso que a gente vai fazer. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro aqui, para que, se for possível, afaste de mim essa dor, afaste de mim esse peso, afaste de mim essa luta, afaste de mim essa circunstância, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a sua. Porque, cara, é muito massa quando as coisas dão tudo do jeito que a gente quer. É muito massa, é muito legal, quando as coisas funcionam da maneira que a gente quer. E quando não funciona, irmão? Quando você ora uma coisa e aquilo não acontece. Quando você ora algo e, poxa, e Deus não responde nada, não fala nada. Cara, comece a orar pela vontade de Deus. Que a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. A vontade de Deus, ela é perfeita, irmãos. Então, assim, amados, para fechar, surpreenda o inferno com a tua oração. Cause, mas cause de verdade. Sabe, dá uma chacoalhada lá no inferno. Sabe, faz os carinha pararem. Opa, quem que é esse que está orando? Quem que é esse cara que se levantou em oração agora? Será que é mais um Davi? Será que é mais um Daniel? Será que é mais um Paulo que está se levantando? Será que é mais um Pedro que está se levantando nessa geração? Será que é mais um Josué, um Moisés? Será que é mais um desses que está se levantando neste tempo? Queridos, que eu e você sejamos conhecidos sim pelo inferno, mas não o quanto nós servimos o inferno, o quanto nós lutamos, o quanto nós oramos, o quanto nós batemos de frente, irmãos. Eu falei para vocês, eu já servi o inferno, eu fiquei 21 anos servindo. Me envolvi com tudo que era ruim, desde a droga e tudo aquilo que a droga traz. Já trafiquei, já fui preso, já tive tantas histórias aí, cara, que você olha para trás e fala, nossa. Mas, cara, a maior alegria que eu tenho é olhar para trás e falar, nossa,
ficou para trás. A maior alegria que eu tenho é olhar assim e falar, poxa, aquilo faz parte do meu passado, não do meu presente, e não vai fazer parte do meu futuro. Por quê? Porque eu fiz uma escolha. Eu tomei uma decisão. E a minha decisão é que eu vou lutar. Eu vou lutar, queridos. Eu vou orar, vou batalhar, não vou desistir. E eu erro, queridos. E quando eu erro, sabe o que acontece? O diabo vem na mente. Ah, louco, vacilão, ah, louco. Fica apontando o dedo, fica acusando. Mas aí sabe o que você faz, queridos? Dobra teu joelho, se quebranta diante do Pai, pede perdão para o Senhor. Fala, Senhor, me ajuda a vencer esse pecado. Me ajuda a vencer essa luta. Pô, está sendo mais forte do que eu. Eu venço algumas áreas, estou perdendo em outras. E sabe, queridos, uma coisa que é legal, que eu quero falar para vocês, eu passo por essas lutas diariamente. Diariamente a gente está lutando contra a mente, contra sentimentos, contra desejos da carne. Quando você olha assim, de repente vai surgindo aqueles desejos de coisas que você fazia quando você não conhecia Jesus, e de repente, cara, aquilo vem vindo, vem, sabe, crescendo dentro de você de uma forma assim que parece até normal. Aí você dobra teu joelho e fala, pai, isso não é normal. Me ajuda, porque está vindo muito forte. Aí você já pergunta, estou em brecha. O que eu fiz? Às vezes não, queridos. Pode ser que sim, mas não necessariamente. Muitas vezes o diabo conhece o teu chamado, conhece o propósito que Deus tem na sua vida. Então, queridos, ele não vai mandar soldado lutar com você. Ele vai mandar grandes patentes. Para quê? Para te parar, te paralisar. Deus tem um propósito muito grande na vida de pessoas assim, cara, que as pessoas não têm noção. E essas pessoas passam por batalhas. A gente estava falando isso hoje, eu e a Simone. A gente estava olhando, observando uma mulher lá, tipo, ela cantando, adorando ao Senhor. E a gente falando, olha o tamanho do chamado de Deus sobre a vida dessa pessoa. E cara, quanta luta essa mulher já enfrentou, quanta batalha ela já enfrentou. E às vezes, querido, você está enfrentando um monte de batalha, um monte de luta assim, mas você está olhando para a batalha, você não está olhando para o propósito. Comece a olhar para o propósito de Deus na sua vida. Comece a entender o que Deus tem para você. Às vezes, queridos, aqui dentro dessa igreja, pode estar o Moisés, o Gideão, pode estar Ruth, pode estar grandes homens, grandes mulheres de Deus, sendo levantado para este tempo. Aí você vê, cara, que é desânimo, é cansaço, problema financeiro, problema de saúde. É tudo, cara. Traição, sendo enganado, dentro de casa. Pessoas, sofrendo, né? Abuso emocional, outras até sendo violentada fisicamente. Cara, está acontecendo. Acontece, às vezes debaixo dos nossos olhos e a gente não enxerga. Então, irmãos, o que eu quero deixar para você? Entenda o poder de orar. Entenda o poder de orar. Mesmo quando o cansaço aperta, mesmo quando parece que Deus está em silêncio, não pare de orar. Não pare, não desista de orar. Pastor, eu não sei orar. Cara, converse com Deus. Sabe quando você se aproxima de alguém, que você vai abrir teu coração e falar tudo que você pensa para alguém? Faça isso direcionado para Deus. Vai para o teu secreto. Senhor, eu estou fechando a porta do meu quarto aqui agora, porque eu tenho umas paradas para falar para o Senhor aí. Quero trocar uma ideia. Quero trocar um proceder contigo aí. E cara, e manda para Deus. Fala o que você tem que falar. Coloca tudo diante dele. Coloca tuas dores, teus medos, teus anseios, tuas aflições, tuas angústias. Deixa Deus ouvir a sua voz. Deus conhece você e sabe do que você está passando. Ele sabe das tuas lutas. Mas, queridos, lembra que a gente falou aqui no início, no princípio das súplicas de Daniel, o anjo foi encaminhado? Mas sabe o que aconteceu? Que esse anjo demorou tanto tempo a chegar. O inferno mandou também os seus guerreiros para impedir que o anjo chegasse e trouxesse a bênção, trouxesse a resposta. Muitas vezes, aquilo que Deus tem determinado, tem designado, aquilo que Deus já liberou sobre a sua vida, querido, já foi liberado. Já está a caminho. Ele só não chega porque a oposição do inferno é muito maior. A perseverança do inferno para fazer isso não chegar até você é muito maior do que a tua perseverança em dobrar o joelho e orar. Você vê que não chega e você desiste. Você vê que não muda nada, descansa, desisto também, deixa assim, não vai dar nada.
E cara, eu te convido a parar de desistir. Se você quiser desistir de algo, desista de desistir. Creia que pode dar certo. Creia, queridos. Como eu disse para você, sabe, eu não sei o que você está passando, mas eu posso garantir para você, você também não sabe o que eu vivi. Por mais que eu fale aqui assim, é muito diferente, queridos, de falar do que viver, o que a gente viveu. O que eu e a minha esposa vivemos durante todos esses anos, até conhecer Jesus Cristo. O que a gente passou, os processos que a gente enfrentou, as dores, as angústias, as aflições, os medos, tudo. Foi difícil, foi. Mas, queridos, um dia eu tive um encontro com Jesus. E esse encontro mudou a minha história. E Jesus Cristo falou para mim: persevera, continue caminhando. Às vezes as pessoas, pastor, eu preciso de ajuda, tem um irmão que precisa de ajuda. O que eu falo para esse irmão? Mano, anda comigo. Eu não vou falar para você, sabe, seja curado, ou qualquer coisa nesse sentido, se Deus não mandar eu falar isso. Porque eu entendo muito uma coisa, queridos. Uma vez Jesus Cristo chegou adiante, queridos, de um cego. E ele falou assim: o que queres que eu faça por ti? Sabe por quê, queridos, que Jesus falou isso? Porque eu tenho que saber o que eu quero. Eu tenho que saber o que eu quero. O que você quer? Você quer dar uma desbaratinada? Ou você quer uma transformação na sua vida? Você quer dar uma enganada? Quer dar uma manipulada? Quer dar um perdido? Ou você quer uma transformação na tua casa? Você quer uma bênção? Ou você quer aquele que abençoa? Você é grato a Deus, queridos, porque Deus está fazendo as coisas para você? Ou você é grato a Deus porque Ele é Deus? Porque eu vou falar uma coisa para você. É fácil a gente falar assim, ser grato a Deus, quando a nossa casa está sendo abençoada, quando as portas estão abertas, quando o recurso financeiro está dentro de casa, quando as coisas estão funcionando. Mas você é grato a Deus, queridos, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é? Consegue ser grato a Deus por isso? Porque Ele é Deus? Consegue, se movimentar nesse sentido? Então, amados, eu quero deixar um conselho para você. Continue orando. Vai orando, vai orando, vai orando, porque é assim que você transforma o que você ouviu de Deus, o Logos, a palavra que chegou até você, em rema, uma palavra, uma revelação viva que faz o céu se mover a seu favor. E eu declaro isso sobre a sua vida, queridos. Eu declaro o céu se movendo sobre a sua casa. Eu declaro o céu se movendo, queridos, sobre a sua vida financeira. Eu declaro o céu se movendo sobre o teu relacionamento, sobre os teus filhos, sobre a tua família, a tua casa, tudo aquilo que é teu. Eu declaro o céu se movendo sobre este lugar. Eu declaro, queridos, os anjos de Deus vindo a teu favor. E todo o levante das trevas, toda a oposição de Satanás de impedir isso de chegar até você, eu declaro por terra agora, declaro quebrado, eu declaro desfeito toda e qualquer, queridos, estratégia articulada pelo inferno para paralisar aquilo que é de Deus chegar até você. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro a promessa de Deus se cumprindo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Queridos, a palavra rema se transformando em você, o céu se movendo a seu favor. Paulo escreveu aos Colossenses pedindo que eles transbordassem do conhecimento da vontade de Deus, e ele falava que eles fossem fortalecidos com o poder que vem dele, e assim perseverassem com alegria em meio a tudo. Então, queridos, conheça essa palavra, conheça a palavra de Deus, saiba o que Deus fala a teu respeito. Mas persevera, sabe, seja transbordado de conhecimento da vontade de Deus, mas seja fortalecido com o poder que vem dele, porque a palavra, queridos, por si só ela mata, mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo vivifica.
E eu declaro vida sobre você, eu declaro vida sobre a sua casa. Aonde, queridos, aonde há vale de ossos secos, queridos, eu declaro vida. Eu declaro o sopro do Espírito Santo sobre esses lugares. E o Senhor soprando dos quatro cantos da tua casa, os quatro cantos da tua cidade, os quatro cantos do teu estado. E no nome de Jesus Cristo, a palavra de Deus chegando transformada ao teu coração. Colossenses 1, versículo 9 diz: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeie de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria. Queridos, a oração perseverante tem um poder tremendo. Ela blinda a mente contra ataques de dúvida, ela blinda a mente contra ataques de medo, ela fortalece o espírito, ela ativa as promessas que Deus já liberou sobre a sua vida, e ela envergonha o inimigo que espera que você desiste, queridos. Cada dia que você dobra teu joelho e ora, cada dia que você abre a Bíblia e lê, queridos, isso está fazendo algo muito forte, queridos, no inferno, porque, queridos, ele está sendo envergonhado, Satanás está sendo envergonhado, queridos, porque ele acredita que você vai desistir, mas no nome santo de Jesus Cristo, queridos, eu declaro, queridos, que você não irá mais desistir, você não irá mais deixar de buscar, você não irá mais deixar de orar, você não deixará mais de ler a palavra de Deus, queridos. Você não vai desistir, porque você não é um desertor. Então siga o exemplo de Daniel. Não seja apenas alguém que ouve ou lê a palavra de Deus. Vá além. Transforme essa palavra em oração. Transforme essa palavra em clamor. Transforme isso em uma guerra espiritual. Declara a vontade de Deus. Declara a vontade de Deus. Persevere, porque a promessa de Deus, ela está a caminho, queridos. Persevere, porque a vontade de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, ela está a caminho, ela está de encontro a você. E no nome de Jesus Cristo, mais uma vez eu declaro falida toda a oposição, todo levante das trevas, todo levante de Satanás sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o teu trabalho, sobre a sua saúde, sobre o teu relacionamento com Deus. Em nome de Jesus Cristo, queridos, é chegado o tempo aonde os anjos de Deus vêm de encontro a você. É chegado o tempo aonde a vontade de Deus, ela se manifesta sobre a sua vida. Em nome de Jesus, se for possível, se coloca de pé e adore o Senhor, queridos. Bater até você abrir. Nós vamos chamar até você ouvir. Nós vamos buscar de todo o coração até te encontrar, Nós vamos bater até você abrir. Nós vamos chamar até você ouvir. Nós vamos buscar de todo o coração até te encontrar, Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. O que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tu
sobre você.